Bom dia, boa tarde ou boa noite, graça e paz a todos, que Deus te abençoe nesse momento, não importando o horário que você se encontra, mas que Deus esteja presente na sua vida. Eu quero te convidar mais uma vez para a gente dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. Então pegue sua Bíblia, vá lá no quarto, na cozinha, na sala, pegue sua Bíblia e nos acompanhe na leitura da Palavra de Deus. Vamos estudar o que Deus tem para nós nessa mensagem das Escrituras Sagradas que está no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou lendo e já trabalhando no que Deus colocar no nosso coração. Então preste bastante atenção na leitura, porque nós vamos falar nesse capítulo 4 da prisão dos apóstolos, né, Pedro e João perante o Sinédrio ali, respondendo os questionamentos do sumo sacerdote, dos que estavam ali presentes. Aí nós vamos ver a parte que é a igreja em oração, a forma como a igreja crescia, a unidade da igreja, e por fim a oferta de Barnabé, né, que é uma introdução do capítulo 5. Então vamos lá na leitura da palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo. Então, quando eles falavam ainda ao povo, é a continuidade do capítulo 3, quando eles iam ao templo orar na hora nona, ali às 3 horas da tarde, e aconteceu de que a cura daquele homem coxo, no nome de Jesus Cristo, aquele homem entrou no templo saltitando, e toda a comunidade ali viu aquilo e ficaram glorificando a Deus. E Pedro e João, Pedro pregou ali no seu sermão a ressurreição de Jesus Cristo. Então os saduceus aqui ficaram preocupados com isso, logicamente que eles não concordando com essa doutrina, né, levaram Pedro e João presos ao cárceres. Eles o prenderam, recolheram ao cárceres até dia seguinte, pois já era tarde. Verso 4: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então vocês estão vendo como a igreja está crescendo, a propagação da igreja do Senhor. Mas aí vem uma prisão, né? Uma prisão, mas Jesus Cristo falou sobre isso, né? Que os seus seriam perseguidos, mas que o Espírito Santo colocaria a palavra em suas bocas. O Espírito Santo irá falar por eles. Então nós vemos aqui nessa passagem a partir do verso 5, que diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo Pedro e João perante eles, o arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Olha a pergunta que eles fizeram. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, que eu já falei sobre o significado disso aqui, qual a visão, como eles eram vistos, os sacerdotes admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com este homem? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém
que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Foi feito por eles, a visão deles. Então Pedro e João são presos, é um motivo de alegria para eles, porque isso faz parte da caminhada cristã, a perseguição, as lutas, como Jesus Cristo falou para eles. Então eles se apresentam perante o Sinédrio no dia seguinte, eles passam a noite presa. Mas eles, quando vão responder, eles respondem com ousadia, com sabedoria. E ele, o Espírito Santo, Deus falava através desses homens. E quando esses homens letrados viram a intrepidez de Pedro e João, eles começaram a admirar-se diante daquilo. E eles não tinham para acusá-los motivos, porque o homem que fora curado estava ali perante eles. Mas eles falavam o seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por quê? Porque eles falaram para eles: vocês vão sair, nós vamos libertar vocês, mas vocês têm que parar de falar do que vocês estavam falando no templo. E Pedro, ousadamente, que esse é o papel da igreja, ter ousadia, ele disse assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos, que participamos, que convivemos, estava diante de nós, nós vimos curas, nós vimos maravilhas e as coisas continuam acontecendo pelo poder do nome de Jesus Cristo. E tudo o que ouvimos, nós temos que propagar. Essa é a nossa parte como igreja. Isso é o legado que Deus nos deixou. Isso é o legado que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E Pedro disse: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. O terceiro ponto que nós vamos aqui colocar é a igreja em oração. Esse ponto ele é muito interessante. Por quê? Porque os apóstolos, eles são soltos. Eles são soltos. E a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 19: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar de coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram, não tendo achando como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara este milagre. Aí a igreja está em oração, em constante oração. Uma vez soltos, eles procuraram os irmãos que lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então eles contaram tudo isso para eles. E no verso 24 diz assim a igreja, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí vem uma parte muito importante dessa passagem. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja está orando. Enquanto estendes a mão para fazerdes curas, sinais e prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Né? A igreja, ela exerce um papel nobre, que a palavra de Deus mostra que ela tem unidade da igreja na propagação do reino de Deus. Ela se une com a sua liderança, ela se põe de joelho, ela intercede e ela tem autoridade para impor as mãos sobre os seus líderes em nome de Jesus Cristo, para que eles sejam usados com intrepidez na vida da igreja e para o crescimento da igreja. E a comunidade começa a crescer. Então nós vemos que a comunidade cresce e a fé deles, como a palavra de Deus diz aqui, com grande poder, a partir do verso 32, da multidão dos que creram eram um coração e alma, um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Distribuía com qualquer um. Acabou-se o apego aos bens materiais, mas havia um apego no coração ao bem celestial maior, né, que eles possuíam agora. Aí nós vemos a parte final, que é a oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então a oferta de Barnabé aqui, ela serve para introdução para o capítulo 5. Então esse homem, né, mostra o feitio do verdadeiro adorador a Deus, do verdadeiro homem que busca o reino de Deus, do verdadeiro homem que troca os bens terrenos em favor dos bens celestiais. E essa é a introdução para a nossa próxima aula, na continuidade que nós vamos fazer no capítulo 5. Então nós vimos aqui a prisão dos apóstolos, Pedro e João perante o Sinédrio, uma igreja que orava, perseverava, e a comunidade crescia, os apóstolos eram usados de forma tremenda, era uma só fé, um só coração, e a oferta desse homem que vai servir de base para o capítulo 5, a oferta do apóstolo Barnabé, do missionário Barnabé. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e o seu ministério. E se você achou isso relevante, esse assunto, repasse para as outras pessoas, repasse no seu grupo, e que Deus nos permita estarmos juntos na próxima oportunidade. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.